Meu nome é Pedro e esse é o Exalab. Se você não viu o primeiro vídeo, dê uma olhadinha lá no canal, lá nesse primeiro vídeo onde eu faço a introdução do que é esse projeto. E logo no começo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, deixa um comentário pra gente e compartilhe esse vídeo. Vamos para a parte dos comentários de nossos milhões de inscritos. O nome que você evitou dizer se chama abdução horizontal do braço. Certo. Durante a apresentação, eu percebi que eu estava falando aqui que era elevação do braço. Provavelmente isso não tem esse nome também. E esse nome aqui eu estava falando como esse movimento. Então, corrigindo aí, essa aqui é a abdução horizontal do braço. Próxima. Qual o tamanho do robô? A gente planeja que ele tem entre 1,80 m e 2 metros. A gente quer fazer um robô grande. Qual a função do robô? O robô não tem uma função específica. A gente vai achar funções para ele à medida que a gente vai fazendo. Basicamente, a função desse robô é fazer ele. Ele é a própria função dele. Você vai ficar apresentando de farda? Eu não tinha pensado a respeito disso, não. Mas, então, próximo episódio aí a gente grava sem farda. Use canetinhas coloridas para desenhar. Pronto, isso aí foi uma reclamação que o pessoal fez. E a gente agora tem canetinha colorida. As canetinhas aqui da Labubu. Não, é do Bob Good. Então, o desenho de hoje já vai ser com canetinha colorida. Ó, vamos começar logo, vamos direto pra pauta, porque hoje tem muita coisa pra falar, viu, velho? Rapaz, tem que dar pelo menos uns 10 minutos aí. Mas se for pra falar tudo que tem pra falar, vai dar umas 2 horas, viu? É melhor a gente começar logo. Uma vez concluídos os estudos sobre o manequim, o que a gente vai precisar agora é transformar esse manequim no braço robótico. E para fazer isso, a gente vai precisar redesenhar essas juntas para contemplar algum tipo de mecanismo, algum dispositivo capaz de movê-las. Observe que esse braço, essa articulação em particular, ela se movimenta dentro de um limite. Ela pode ir aqui até aqui, que é a amplitude máxima do movimento. E dentro desses limites a gente tem uma infinidade de posições, de ângulos que ele pode assumir. A gente vai precisar então de alguma coisa que mova o braço e alguma coisa que dê essa posição para a gente, que nos comunique aonde é que ele está. Para fazer isso a gente vai precisar de atuadores para fazer o movimento e de sensores para poder perceber esses movimentos. E o que são atuadores? Atuadores são dispositivos que vão converter algum tipo de energia em energia mecânica. Esses atuadores podem ser elétricos, podem ser hidráulicos, podem ser pneumáticos, podem ser também rotativos, lineares, entre outros. Para esse projeto, o que a gente vai utilizar são esses motores de corrente contínua, na verdade são motorredutores de corrente contínua com escovas. Isso quer dizer que ele tem uma redução aqui dentro que diminui a velocidade, ampliando o torque. E isso é bom para o nosso projeto, é exatamente o que a gente precisa. A gente vai precisar de baixas velocidades e altos torques. Ou seja, o torque sendo realmente a força no eixo, né? Enquanto a força ele consegue girar aquele eixo. Um problema que a gente vai ter com esse motor é que a gente não vai conseguir atingir uma baixa velocidade mantendo um maior torque. Esse tipo de motor que faz isso seria aqueles motores sem escova, tipo aqueles da hélice do drone. Aquele tipo de motor ali você consegue manter a velocidade baixa com um torque máximo. Mas esse tipo de motor aqui é extremamente barato, ele está amplamente disponível, você consegue achar ele com facilidade e ele é muito barato. Um motor equivalente a esse aqui, já com a redução, se ele fosse sem escovas, provavelmente seria do mesmo preço do braço inteiro. Então a gente vai ficar com esse por enquanto. E o que são sensores? Sensores são dispositivos que vão reagir a algum estímulo do meio ambiente. O sensor pode ser de vários tipos, mas o que a gente vai precisar no nosso projeto é de algum sensor que permita a gente a perceber o movimento. Ou seja, à medida que o eixo vira, à medida que o eixo gira, a gente vai precisar que o sensor produza pulsos para algum tipo de dispositivo que a gente também vai implementar, algum dispositivo de controle. Esses sensores aqui eles são extremamente baratos e eles estão amplamente disponíveis. E na próxima etapa, na etapa do desenho, vocês vão conseguir ver o maior detalhe.
Um outro conceito que a gente vai precisar estudar antes de entrar, de fato, no desenho, é desse movimento axial e radial, que vai definir dois tipos de juntas. A gente tem, ao longo de um raio, um movimento radial. E a gente tem, ao longo de um eixo, um movimento radial. Isso aqui vai ser muito importante, que a gente vai fazer juntas a partir desses dois conceitos. Vamos agora desenhar o nosso eixo radial. A gente vai utilizar esse mesmo esquema para fazer qualquer outro eixo radial que tiver no nosso projeto. O jeito mais fácil de fazer é com dois apoios, dois rolamentos, um eixo central ligado a um elo. Esse elo é a peça que vai girar e vai transmitir o torque para o restante do braço. No eixo a gente vai colocar o motor. E é importante que qualquer um esforço que não seja o de rotação no eixo seja absorvido pela peça e não vá para o motor. Vamos desenhar agora o nosso eixo axial. A diferença desse para o outro é que o eixo vai passar por dentro de uma espécie de copo. Mas a gente vai ter os mesmos elementos do outro. A gente vai ter os nossos dois rolamentos, a gente vai ter o nosso eixo central, e nesse a gente vai utilizar espécie de sujeitadores, que são elementos que vão travar, impedir o sentido do movimento do eixo, que não seja o de rotação. Como no eixo radial, também é importante que o movimento, a carga que passa para o motor, seja somente a de rotação. Qualquer outro tipo de movimento deve ser absorvido pela peça e não pode passar para o motor. Então aqui a gente tem um aspecto final do nosso braço. Depois de feito todas as peças, veja aqui que a gente tem o nosso eixo radial, com todos aqueles elementos. A gente tem os dois apoios, a gente tem o eixo central, já com a fêmea para o encaixe do motor. Essa parte aqui onde vai ficar o motor, a gente tem o posicionamento dos sensores, das rodas graduadas aqui, a gente tem uma para o fim de curso, né, amplitude máxima e mínima do movimento, e essa de cima aqui é para fazer os incrementos. Aqui no elo, a gente tem a ligação entre esse eixo e o próximo, que também é um eixo radial. Veja que a gente tem os mesmos elementos, a gente copiou o mesmo eixo, só que fez algumas adaptações na geometria. Logo abaixo dele a gente vai ter o nosso primeiro eixo radial, axial, e aqui está o copo. Dentro desse copo você consegue ver o eixo passando, e eu coloquei um eixo quadrado ao invés de redondo, porque eu acho que fica muito bacana assim. A gente tem aqui os sujeitadores, um em cima e embaixo, e a gente tem os rolamentos. Observe que ele já está com o motor instalado, e também veja que eu não costumo colocar parafusos nas minhas montagens, mas é altamente recomendável que você faça a, a instalação de parafuso nesse momento aqui, que é para você poder analisar qualquer tipo de incompatibilidade de medidas. Isso aí pode evitar problema para você no futuro. Aqui embaixo eu tenho nossos sensores para esse eixo axial. Aqui a gente tem o cotovelo, que é um eixo radial também. Veja que ele é muito parecido com o outro, mas a gente tem geometrias adaptadas para ele. E aqui embaixo a gente tem o segundo eixo axial, que, se você perceber, é a mesma coisa do de cima. Porém, esse eixo não está cumprindo uma função agora, porque a gente não tem uma mão, um manipulador aqui na frente. Mas a gente já vai fazer ele, porque a gente pretende que no futuro a gente faça algum tipo de mão manipulador aqui. Então tá aí o nosso braço. Antes de eu entrar na montagem, eu preciso falar com vocês um pouco sobre a eletrônica desse projeto. Um projeto como esse, a gente vai precisar de algum dispositivo de controle. Esse controlador vai executar funções de acordo com um programa e também alguma forma da gente controlar os motores. Esse dispositivo que vai acionar, que vai controlar os motores, ele deve ser capaz de girar o motor para os dois lados e também alterar sua velocidade. Lembrando que
Para um motor como esse que a gente está utilizando, se você vai alterar a velocidade, você vai alterar também o torque. Ou seja, se você diminui a velocidade, você também está diminuindo o torque. E por fim, a gente vai precisar também de sensores para perceber esses movimentos. A gente vai conseguir fazer a leitura da posição angular do braço e também da velocidade com que ele está se deslocando. Ainda sobre a eletrônica, a gente selecionou o nosso controlador, o Arduino Nano. É um dispositivo muito compacto e ele atende o que a gente vai precisar. Veja que para um controlador, no nosso projeto, a gente vai precisar que ele tenha interrupções, portas de entrada e portas de saída, além de alguma porta que execute a função PWM. Eu devo entrar em detalhes com vocês em breve sobre isso, mas basicamente uma porta de saída é que você consegue executar um comando a partir do microcontrolador. Uma porta de saída vai receber alguma informação, no caso a leitura dos sensores. As interrupções são portas especiais que deslocam o programa para executar uma outra função assim que acontece. Veja que, às vezes, você está recebendo uma informação que precisa ser processada imediatamente. Pode ser, por exemplo, os sensores que vão identificar os limites do movimento. Se tocou naquele movimento ali, se ele chegou no fim da amplitude do braço, ele precisa parar exatamente o que ele está fazendo e executar uma outra função. Além da função PWM na saída, que é o que vai controlar a velocidade dos motores. E esse Arduino aqui, o Arduino Nano, ele é capaz de fazer tudo isso. Além disso, para o driver, né, que é o dispositivo que controla os motores, a gente vai chamar eles de drivers, a gente tem esses aqui, eles são circuitos que tem aqui já contemplando duas meias pontes H. Eu vou falar para vocês em breve o que seriam essas pontes H, mas ele já é preparado, ele tem uma alimentação para os motores, uma saída para os motores, e a gente na parte lógica tem a entrada do PWM, que ele recebe diretamente do controlador, e a gente tem os pulsos para habilitação do motor, do sentido de giro para um lado ou para o outro. E agora aqui no detalhe, a gente tem os elementos que a gente vai utilizar no nosso braço. A gente tem um motor, o nosso controlador aqui, que vai ser um Arduino Nano, a gente tem o nosso sensor de barreira infravermelha e o nosso drive que vai controlar o motor. E a gente tem que ver agora como é que a gente vai unir isso tudo aqui num sistema para que a gente consiga controlar o nosso braço. Então, inicialmente, a gente vai ter aqui o nosso controlador, representado nesse diagrama de blocos. A gente vai ter o nosso driver, e a gente vai ter o nosso motor. A entrada do nosso controlador é o programa. A saída do nosso controlador, que vai ser a entrada do driver, vai ser o comando para que gire o motor. E a saída do drive vai para o motor, que é justamente a tensão ajustada para gerar o motor, seja para um sentido, para o outro, ou com o controle do PWM. E aqui na saída do braço vai se produzir o movimento. Esse movimento, então, vai ser percebido, vai ser captado pelo sensor e vai retornar para o controlador para que ele possa fazer o controle. Aqui nessa etapa ele vai fazer o ajuste do movimento para controlar a posição, velocidade, aceleração e ajustando, nesse caso, ajustando a velocidade, a gente vai ter o ajuste também do torque. Esse sistema aqui é o que vai guiar a gente na hora de fazer tanto a montagem da eletrônica quanto da programação. E agora a gente vai ver dois testes que eu preparei para a gente avaliar a funcionalidade da nossa eletrônica. Já está tudo montado aqui. E o que a gente vai fazer? O primeiro teste é para ver a capacidade do nosso controlador, do nosso driver, de acionar esse motor. A gente, através desses dois botões aqui e desse potenciômetro, o potenciômetro vai fazer o controle da velocidade. Ele vai, conforme eu giro o potenciômetro, ele vai acionar mais rápido e mais devagar
o motor. Eu tenho aqui a fonte de 24 volts, que é para alimentação do motor, e a fonte de 5 volts, que é para a parte da eletrônica. Então eu vou acionar primeiro o botão, a gente vê a rotação para um lado e a rotação para o outro. Eu vou baixar a velocidade para que consiga ver. Veja que eu consigo parar ele. É o que eu tinha falado. Se a gente diminui a velocidade dele, a gente diminui o torque também. A gente vê a velocidade máxima. Para esse segundo teste, a gente vai avaliar também a rotação do motor, mas agora a gente vai incluir também a ação do sensor. O que vai acontecer? Como ele está transmitindo de um lado para o outro, o motor vai rodar para um lado. Quando eu fizer o corte do sensor, ele vai gerar o motor para o outro lado. Isso aqui é simplesmente para avaliar se está funcionando. Uma vez tendo avaliado que tudo está funcionando, a gente vai conseguir prosseguir. É importante que antes de imprimir esse braço todo, a gente precisa de alguma forma de saber que a gente está no caminho certo. É importante que agora a gente imprima o primeiro eixo do ombro para que a gente consiga testar com todos esses elementos juntos, ou seja, a mecânica e a eletrônica. Essa é a única forma de saber que a gente vai evitar um problema maior lá na frente. Então, como esse vídeo também já está muito grande, a gente vai encerrar por aqui e a gente vai começar a montagem e os primeiros testes já com o braço definitivo no próximo episódio. Então, não perca!